Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Visão 360. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Muito obrigado pela sua companhia. Como eu sempre digo, sextou. Sexta-feira, 7 de novembro, hoje vamos falar de tudo. Mas como assim? Não, é que a gente tem bastante coisa para falar, além da política. O nosso convidado hoje sabe de política, de educação, de cultura, conviveu e convive nestes meios. Nós convidamos um gaúcho que já foi senador, deputado federal, estadual, prefeito de Porto Alegre, formado em Direito, professor, inclusive já foi meu colega trabalhando em emissora de televisão, sabia disso? Bom, deixa eu apresentar então, José Fogaça, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, digo eu, muito agradecido por essa oportunidade, sempre é bom poder conversar sobre coisas deste momento importante que estamos vivendo e contar algumas coisas da vida também, né? E tem muitas, mas muitas curiosidades mesmo, né? Antes desse bate-papo, a gente vai para o Momento 360, com as informações do dia. O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro com o menor número de roubos de veículos da série histórica, iniciada em 2010. Os municípios da região norte são reflexo dos avanços no combate a esse tipo de crime, que despencaram nos últimos 3 anos. Conforme dados do Observatório da Segurança Pública, em Passo Fundo, os roubos de veículos caíram 63%. Isso numa comparação de janeiro a setembro de 2022 com o mesmo período deste ano. Bom, em Carazinho, por exemplo, a redução foi de 50%. Além disso, outros 4 municípios não registraram nenhuma ocorrência deste crime neste ano. Getúlio Vargas, que teve 2 casos em 2022, Iraí, Lagoa Vermelha e também Sananduva. E o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em quase todo o país. Neste domingo, a prova é composta por 90 questões objetivas, linguagens e ciências humanas e redação. No próximo domingo serão mais 90. Matemática e ciências da natureza. Nos 2 domingos de aplicação, os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. A prova começa pontualmente à 1h30 da tarde. O Enem segue o horário oficial de Brasília. É bom ressaltar isso porque sempre tem aquela questão, né? Das pessoas chegarem atrasadas e a ordem é: fechou? Fechou. Não entra mais. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos diretamente nos benefícios do INSS têm até sexta-feira da próxima semana para contestar os débitos não autorizados. O Ministério da Previdência Social explica que a contestação é o primeiro passo para garantir o ressarcimento dos valores pelo governo. Os beneficiários podem contestar os valores descontados de 3 formas, por meio de canais oficiais do INSS, no aplicativo ou site Meu INSS, pelo telefone da Central 135 e nos Correios. Mais de 5.000 agências oferecem atendimento assistido e gratuito. Vamos ao intervalo, em seguida voltamos com o nosso convidado de hoje. Muitas histórias, muita coisa para contar. José Fogaça. A gente já volta. Visão 360 de volta e nessa sexta-feira eu estou sentindo que vai faltar tempo para a gente falar de tanta coisa, porque o entrevistado tem muito conteúdo, transita em várias áreas
E eu tenho muitas curiosidades, confesso. José Fogaça, ex-prefeito, ex-deputado estadual, federal, senador, professor, compositor, esqueci algo, advogado também. Escrevi 2 livros também. Escritor, enfim, quanto mais eu perguntar, mais coisa vai sair. Isso é bom, sabe por quê? Porque ele está em plena produção ainda. José Fogaça, agradeço mais uma vez por estar aqui, pela honra de estar aqui, e eu lhe pergunto, José Fogaça hoje, 2025, o que tem de objetivo? Hoje eu tenho uma atividade que eu, assim, reputo como uma coisa muito fascinante e, para mim, muito de grande interesse. É algo para o qual eu tenho vocação. Hoje eu voltei a dar aulas, voltei a ensinar, voltei a trabalhar na área de produção intelectual. Né? Eu trabalho para a Fundação Ulisses Guimarães, que é uma fundação que pertence ao MDB. Todos os partidos políticos têm a sua, é obrigatório por lei. E essa fundação ela tem a finalidade de formação política, formar quadros políticos. E eu considero que a gente ter uma oportunidade assim é uma coisa maravilhosa, porque, é claro, tu acumula experiência, ganha conhecimento das situações como são vividas no universo político e transferir isso, passar isso para alguém é uma coisa muito boa. Hoje, a Fundação tem cerca de 1.200 alunos de todo o Brasil, do Acre, de Fortaleza, do Ceará, de todo o Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, alunos espalhados por todo o Brasil que acompanham a nossa escola de líderes, onde há uma formação básica, conteúdo político, sobre o que é uma Constituição, qual é o papel do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, enfim, do Poder Executivo, o que faz um prefeito, o que faz um deputado, uma análise dos problemas políticos que estão sendo vividos hoje e a história, né? A história da política no Brasil recente e fazer, a partir disso, um trabalho de introdução desses jovens, às vezes nem tão jovens, mas todos interessados, no mundo, no universo dos partidos políticos, da vida política institucional do país. Né? E há muito interesse? Há muito interesse, há muito desejo de aprender, de não chegar cruamente nesse mundo tão muitas vezes criticado, mas às vezes também tão ambicionado pelas pessoas. Né? E eu vejo assim que a gente faz um trabalho que é realmente importante e acaba sendo decisivo na vida dessas pessoas, porque ali eles se definem se continuam ou não e também ganham a segurança de entrar nessas novas relações a partir de uma base de conhecimento que lhes dá tranquilidade, que lhes dá segurança. Né? Isso significa dizer que José Fogaça, candidato, já não faz mais parte do horizonte? Não faz parte mais do meu cardápio. É mesmo? Por quê? Do meu projeto. Eu tenho quase 80 anos de idade, né? Mas a idade não é um problema, não seria o problema fundamental. Só que eu acho que depois de quase 40 anos de mandato, assim, corridos que eu tive, talvez seja o momento de utilizar de toda a experiência, de tudo que eu acumulei, não é? E ajudar a fazer entrar no mundo político aqueles jovens que têm vocação e que, munidos dessa vocação, também estejam munidos de um conhecimento. Confesso que eu não tive isso quando eu entrei na política. Né? Não havia esses cursos de formação, não havia esse tipo de estruturação dos partidos para um verdadeiro processo de instrução, de aproximação com os elementos da realidade ambiente. Hoje, quase todos os partidos têm isso, né? Mas a Fundação Ulisses Guimarães, ela é realmente
exemplar nesse aspecto. Ela dedica muito dos seus recursos, do seu tempo, para a formação de jovens. E de onde surgiu, agora voltar um pouquinho, o José Fogaça político? Bem, eu, lá nos idos dos finais dos anos 60, no início dos anos 70, eu tinha terminado a minha faculdade e tinha uma ambição, eu queria ser juiz de direito. E para ser juiz de direito eu tinha que ter 25 anos, mas eu tinha me formado com 21. Então eu tive que aguardar 4 anos. Aí, para sobreviver, eu fui dar aula num cursinho para vestibular, né? Só que gostei tanto que nunca mais pensei em fazer curso de direito, né? Só que, veja bem, aí veio 64, né? Vieram os anos 70, e eu dando aulas, né? Também fui me apercebendo de que havia no país uma necessidade profunda de mudança, de construção da estabilidade democrática através de uma iniciativa, de uma intervenção das pessoas, né? E eu estava exatamente naquela idade, estava naquele momento, na década de 70, em meio aos anos 70, eu estava naquela idade que tinha vigor, que tinha energia, que tinha vontade, que tinha disposição, que tinha preparo para entrar na vida pública e ajudar a construir, não é, a pavimentação final para o caminho da democracia no Brasil, né? E foi por ali. Houve um momento em que, tendo o trabalho na televisão... Mas tinha convivência já com outros políticos, ou isso começou a partir dessa questão de trabalhar em televisão, veículos, enfim? Não, eu não tinha convivência pessoal. A minha família não tem. A minha família tinha uma sólida relação com a política, mas não tinha ninguém que exercesse a política institucionalmente, né? Meu pai era um leitor de jornais, era um homem interessadíssimo, né? Comentava com os filhos o tempo todo a questão política. A casa vivia empilhada de jornais. Naquele tempo, o jornal era o ícone da informação. Grande né? veículo. Um grande veículo. Aquelas letras garrafais das manchetes tocavam na emoção da gente, faziam a cabeça da gente, né? E o meu pai dava muito esse ambiente aos filhos. Só eu saí mais afeito a essa ideia da política, porque eu também acabei fazendo um curso de Direito, que ele, como farmacêutico que era, formado em curso superior, ele tinha uma certa frustração, porque seu grande desejo na vida era ter feito o curso de Direito, e acabou fazendo lá por circunstância. Era filho de um tenente-coronel, que viviam na cidade de Bagé, e ele acabou estudando em Pelotas farmácia. Então havia essa frustração, eu fiquei muito identificado com essa visão do meu pai, me bacharelei em Direito e depois fui procurar, obviamente, os caminhos que a vida de um operador do direito tem, né? O meu interesse maior era a magistratura, que eu acabei passando longe, né? Porque do cursinho eu fui direto para a atividade política, na minha primeira eleição em 1978 para deputado estadual, né? E aí vem a convite do Pedro Simão. E aí vem uma longa trajetória, né? Deputado federal, senador, Sim. constituinte, claro, prefeito de Porto Alegre. A eleição de 2018 lhe deixou especialmente desmotivado, porque o senhor estava muito bem nas pesquisas, né? Sim. E para o Senado. Sim. E no dia da eleição ficou em 5º lugar. Sim. Certamente lhe surpreendeu. Foram 4 dias fatídicos ali, né? Naquela eleição de 2018. Eu vinha realmente em primeiro lugar nas pesquisas. Estava na frente, inclusive, do Paim, né? Mas aconteceu um episódio que provavelmente poucas pessoas tenham se dado conta, por isso que só quem está dentro do processo percebe, que foi o grande apoio dado pelo candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, a uma senhora, a uma
a uma presidente do partido, que era, naquele momento era o PSL, né, que era a Carmen Flores, que, inclusive, era minha amiga, uma pessoa com a qual tinha um bom relacionamento. Mas ela era candidata ao Senado, né, e, com todo respeito, não tinha a experiência, a tradição, os 2 mandatos que eu tinha no Senado, o conhecimento que eu tinha da vida política. Era uma novata, vamos dizer assim, uma pessoa que merece toda a consideração e respeito, né? Mas o Bolsonaro abraçou a candidatura dela e fez disso um cavalo de batalha naquela campanha, né? E, no momento em que ele fez isso, realmente aconteceu um fenômeno político, eleitoral. Eu quero reconhecer isso como uma coisa legítima. Não estou fazendo uma crítica e nenhuma condenação por isso. O que ele fez é o que todo chefe político faz, né? Pega o seu candidato e lhe dá apoio, e aquilo produziu um esvaziamento na minha campanha inigualável, incomparável em qualquer outra campanha política, em qualquer tempo. Foi uma coisa muito marcante, inclusive mas analistas... eu considero que ele tinha todo o direito de fazer. Sim. O fenômeno aconteceu, ela acabou fazendo mais votos do que eu, e depois foi candidata a vereadora em Porto Alegre, porque ela não se elegeu também, mas depois foi candidata a vereadora em Porto Alegre e não se elegeu vereadora. Então, o fenômeno bolsonarismo ali, político-eleitoral, foi intenso e realmente me tirou a última oportunidade de um mandato. Mas os convites certamente surgiram depois daquilo e o senhor sempre disse não. Aí, depois daquilo, eu achei que não deveria. Sim, já mais... deixou claro que... eu achei que eu podia agora projetar toda a energia que me restasse ainda de vida para essa atividade que era do ensino, da formação. E neste contexto atual, já que o senhor falou de Bolsonaro, e é impossível separar a questão Bolsonaro, Lula, o dualismo, a polarização, como é que se coloca José Fogaça? Bem, eu integrei o MDB, integro o MDB ainda, né? Sou afiliado ao MDB e atuo dentro da Fundação Ulisses Guimarães como presidente do Conselho Editorial. Então, eu tenho vínculos profundos ainda com o meu partido. O MDB não é nem Lula nem Bolsonaro, né? O MDB é um partido de centro, né, que não se considera um partido nem de esquerda nem de direita, é um partido que procura o equilíbrio, né, dentro do processo de contradições da política. Quer dizer, não é que fuja do conflito. Nós entendemos que o centro também opera a política, né? Também opera e também gera as soluções que muitas vezes os conflitos que polarizam a política não resolvem, né? A história do Congresso Nacional, depois da Assembleia Nacional Constituinte, é uma história do centro democrático. Se você analisar desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88 até hoje, você vai ver que o MDB sempre teve um papel extremamente equilibrado, mediador, não é? Construiu soluções intermediárias, né? Fazendo ceder em alguns pontos em que os extremos estavam extremamente conflitados, né? E produziu soluções, a criação do Sistema Único de Saúde, a lei de diretrizes e bases da educação, que foi altamente polêmica, né? O SUS era considerado inviável, né? E havia realmente uma reação contrária muito grande. Então, o Código Florestal, né? Isso tudo se deve a esta visão intermediadora, né? Essa visão que procura... Mas o senhor concorda que... das posições extremas. O senhor concorda que essa convivência política piorou muito e que hoje está muito mais difícil? Nós estamos falando já no processo eleitoral de novo, né? Que, inclusive, o presidente Lula já declarou que quer se candidatar e há uma questão envolvendo o candidato que possa ou não herdar algum tipo de legado de Jair Bolsonaro, enfim. Mas o fato que...
independentemente da eleição, a polarização existe hoje. Com certeza. E está muito difícil. O que dá para imaginar do futuro político do país? A primeira percepção que eu tive ali em 2018, com aquele fenômeno que eu sofri, né, que me atingiu plenamente, eu percebi que havia uma tendência nessa direção. Né? Já lá atrás. Ali em 2018 isso era claro, absolutamente claro, e que isso já aparecia desde 2013, um crescimento das posições que iniciaram aquelas manifestações ainda de 2013 contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Né? Ali, aquelas manifestações que culminaram com o impeachment de Dilma já demonstravam um enorme crescimento de um setor de política que até então era envergonhado, que viveu recolhido, né? E que, de repente, aparece, floresce, ganha, não é, uma dimensão política inesperada, mas extremamente forte, assim. Né? E eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? Não é só no nosso estado, ou não é só na cidade de Porto Alegre, isso acontece hoje no planeta inteiro. Uma retomada, assim, e a democracia é feita disso. A democracia é feita de direita, esquerda e centro. Não tem. Mas é que eu reforço. Essa é uma dimensão geométrica da vida e da política. É que eu reforço que o discurso propositivo está cada vez menor e o discurso ideológico está cada vez maior. Inclusive há aquela questão: se não é do Lula, é contra o Lula. Sim. Se não é Bolsonaro, é contra o Bolsonaro. Totalmente diferente do discurso que o próprio Fogaça falou agora, né, no papel do MDB, de que tem que haver algo de centro, enfim. Uma das características de centro, se tu me permites, é justamente a construção das alianças. O centro vive dessa ideia inicial de criar coalizão. E é essencial para o governo. É essencial a coalizão, porque sem ela não se governa. A criação da governabilidade vem disso, um conceito geométrico de centro que procura aglutinar as forças, dando a cada uma delas o papel que lhe cabe e que devem ter. Os extremos fazem alianças também, mas não são alianças democrático-equilibradas. Elas são alianças de domínio, não é? Do exercício da imposição do mais forte. Isso é a característica do extremo. Se não, ele deixa de ser extremo também. Se ele passar a ser dialogal, equilibrado, dividir tarefas, ele deixa de ser extremo. Né? Deixa eu abusar do seu conhecimento e trânsito político para falar do cenário estadual. É possível se fazer uma relação, porque nós temos um governo, Eduardo Leite, que vai terminar daqui a pouco, né? E temos aí algumas projeções da corrida eleitoral, mas eu não sei se tem alguma referência, na opinião do senhor, eu queria saber disso aí, se dá para fazer algum comparativo com o que está acontecendo em âmbito nacional. Aqui? Não, nós temos, essa polarização ela existe no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul, não há dúvida quanto a isso. Né? Então, não se foge dessa realidade aqui. Poderíamos ter uma corrida, então, polarizada também com alguém apoiado por Bolsonaro? Ela pode haver. Não é o que nós queremos. Nós queremos construir essa possibilidade de novamente promover, não é, uma forma não centrífuga de relações, né? Que seja uma forma centrípeta, em que as coisas caminhem um pouco para o equilíbrio do centro. E eu lhe perguntei isso aí... Sem radicalização. Eu lhe perguntei isso aí pela alternância que vem caracterizando as eleições aqui no governo gaúcho, por exemplo. Né? Nós tivemos várias tendências nos últimos anos, mas agora há um cenário que realmente ele está diferente. Sim. Ele está diferente. A história do MDB no Rio Grande do Sul é uma história nesse sentido. Nós já tivemos 4 governadores e todos eles foram assim, montaram, né, uma espécie de coalizão política aqui no Estado que sustentou esses governos. Agora, estamos numa realidade que é realmente diferente, que é
pouco parecida com aquela que foi vivida por esses 4 governadores que o MDB teve, né? E agora tem toda uma outra estratégia de construção dessa mediação que, obviamente, a época atual é que define isso, né, com suas características. E o que o MDB está tentando fazer com o seu candidato é isso, é retomar esse papel que o partido pode ter dentro desse contexto, né? Se der certo ou não, isso é uma outra coisa, mas nós estamos trabalhando muito para isso. Vamos trabalhar um pouco a imaginação também. O político José Fogaça teria estômago para o cenário atual? Olha, a questão do estômago na política não é uma coisa que se deve levar em conta. A política é sempre estomacalmente agressiva, né? Ela é sempre. Tem que ter uma energia a mais, um plus de energia para se colocar num enfrentamento diário, né? Sustentar questões, muitas vezes, de ética, outras questões de ordem econômica, outras vezes de ordem política mesmo, institucionais, né? E isto a vida política é isso. A vida política não é feita, não é de cooperação natural, né? A cooperação é algo que se constrói. E em outras situações, a cooperação é algo que se repudia para poder tirar vantagem desse repúdio à cooperação. Quanto mais houver não cooperação, quanto mais ódio, mais certeza de que eu vou ganhar a eleição, né? Isso a cada momento, a cada etapa, as coisas podem ter diferentes nuances, diferentes tendências, e o político, todo aquele que quiser fazer parte desse universo, tem que estar preparado para isso. Agora, eu confesso uma coisa, realmente é a primeira vez que nós temos no Brasil um processo de polarização que se acentuou e que se consolidou tanto como este no Brasil de hoje. E em reflexos práticos, assim, Sim. A gente estava falando isso, inclusive, há poucos dias conversamos com o José Fortunati, que esteve aqui. Sim. Famílias que brigam, né? Parentes que brigam. Nós não estamos falando aqui de ideologia. Assim, eu votei no Lula, eu não sou bem-vindo à mesa onde estão os bolsonaristas. E isso acontece dentro do núcleo familiar. Imagine, então, num universo de uma cidade, ou de um estado, ou da União, enfim, já que a polarização é em nível nacional. E isso prejudica demais as relações. Sim, com certeza. Então, isso não era algo que não se via. O senhor tem alguma... Não, realmente, mesmo na época da ditadura militar no Brasil, o que havia, claro, havia um fosso, havia uma diferença enorme, mas no universo dos indivíduos, das relações individuais, as coisas às vezes eram superadas, ou eram negociadas, ou eram acertadas, né? E havia um patamar mínimo de tranquilidade, de pacificação. Isso hoje desapareceu completamente. Inclusive, não há construção de convivência. Muito difícil, né? Muito difícil. Inclusive, temos a disponibilidade, é claro que nem todo mundo acessa, mas as transmissões das sessões da Câmara, do Senado, e eu confesso, eu fico com vergonha, às vezes, de acompanhar algumas discussões que são tão rasas, que não contribuem em nada para o cenário político, econômico, social, enfim. É só a discussão ideológica mesmo. E até por isso eu fiz questão de perguntar. José Fogaça, agora, talvez eu entenda um pouco melhor o sentido da tua pergunta. Sim. Realmente, participar do debate político hoje fica muito doloroso. Intransigência, né? Porque ele não é construtivo, ele não avança, né? Ele não produz consequências, ele produz apenas flechas que são atiradas um contra o outro, não é? E o vencedor é aquele que provocar mais raiva, mais ódio, tiver maiores pretextos de talvez até destruir reputações, não é? Fazer tudo que
não é necessariamente construtivo na política, né? E está aqui um ex-prefeito de Porto Alegre, e aqui eu faço questão de destacar que no momento de grave tensão aqui na capital, que foi a enchente, né? No pós, nós tivemos um embate político muito grande, e aí envolvendo discurso ideológico, quando, na verdade, nós tínhamos pessoas necessitando, era de ajuda, premente, e mais que isso, nós precisamos de obras estruturantes, e aqui não vai uma crítica direta ao prefeito Sebastião Melo, mas é uma realidade. Uma hora se tentou monopolizar a atenção para o governo federal, que inclusive instalou aqui um escritório, mas a prefeitura dizendo que não tinha o acesso devido, e aí o governo federal disse, não, a gente repassou a prefeitura que não está fazendo, e aí no meio estava todo aquele pessoal precisando de ajuda. E aí? O que resolve a discussão de eu sou esquerda e você é direita? A ideologia, ela tem sido realmente um divisor, né? Ela é um elemento de divisão e não um elemento de construção, porque você pode ser ideológico, mas está disposto a construir, disposto a consensualizar, porque o consenso é o caminho final, ou é o caminho necessário para construir legislação, né? Obras públicas. Como construir alguma coisa em que metade não quer e a outra metade quer? Tem que haver um consenso de que alguma coisa é importante para todos, e aí é preciso aparar, é preciso conceder, né? Modificar, aceitar emendas, mudanças e chegar a um denominador comum. Esta é a essência da política, né? Agora, deveria, pelo menos. Achar que você só realiza e só se realiza derrotando o seu adversário, isso é um desconhecimento de um dos fóruns mais importantes da política, que é o fórum da negociação, da construção do caminho comum, né? E que seja em benefício de todos. Segurança pública. Quais são as questões essenciais de segurança pública que devem atender a todos os lados, né? Há várias questões necessárias e que duas mãos trabalhando juntas vão ajudar muito mais, né? Sem dúvida. A gente tem que fazer um intervalo, e aqui eu já deixo lançado uma questão para o José Fogaça, sobre essa relação da Justiça, mais especificamente STF, no cenário, no contexto que nós estamos atravessando aqui na política brasileira, que as coisas elas estão interrelacionadas. A gente já volta no Visão 360. Visão 360 desta sexta-feira de volta, conversando com José Fogaça, ex-prefeito, ex-deputado estadual, federal, ex-senador, professor, a gente já falou, advogado, compositor, escritor. E eu lancei a pergunta antes do intervalo sobre a questão envolvendo o sistema judiciário, o executivo, tudo isso que está acontecendo hoje, até pegando o gancho ainda da polarização. Na sua opinião, o STF está abusando? Olha, eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte, né? Fui subrelator. Havia o relator, que era o deputado Bernardo Cabral, e 3 subrelatores. Um era do Rio de Janeiro, o outro era de Santa Catarina e eu do Rio Grande do Sul. Então, trabalhamos num grupo de 4 na Constituição. Eu tenho pela Constituição, portanto, uma vinculação que não é só uma vinculação do dever cívico, é uma vinculação afetiva também, né? A construção desse sistema tripartite de poderes no Brasil foi uma coisa penosa, difícil, porque nós vimos de uma estrutura da ditadura militar com o poder todo concentrado no executivo. Inclusive, decreto-lei que
que era aplicado pelo governo militar, ele era vencido por decurso de prazo. Se não votasse por um determinado período, considerava-se a lei aprovada, né? Quer dizer, bastava que os deputados do governo, que eram base do governo militar, se retirassem de plenário, não dessem quórum e a matéria não era votada, e por não ser votada é que ela era aprovada, né? Chamado decurso de prazo do decreto-lei. Então, desmontar isso e construir um outro modelo democrático foi muito ardoroso e difícil, né? Então, para mim, há coisas sagradas nessa democracia, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E a cúpula do poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, para mim, eu tenho um enorme respeito, uma enorme consideração. Agora, o que houve nesses últimos anos é que a própria política, justamente por não poder equacionar nada, a polarização não permite uma equação, não equaciona nada, não equaliza nada. Então, tem que recorrer sempre a uma força exterior. E recorre a quem? Recorre ao Supremo, né? Agora, por que o ministro Alexandre de Moraes está tratando da questão da mega operação policial do Rio de Janeiro? Porque foi requerido, porque alguém foi ao poder e peticionou para que ele fizesse isso, e ele não pode negar, ele tem que fazer. Agora, o que tem havido nesses últimos anos e meses é que muitas das questões que são levadas ao Supremo poderiam ser rechaçadas. O Supremo poderia declarar-se incompetente para certas matérias que envolvem competência de outros poderes, né? O que é competência do Legislativo, o que é competência do Executivo. O Supremo poderia dizer: o problema, o conflito existe, nós reconhecemos, mas esse conflito é de natureza político-institucional e precisa ser resolvido no âmbito do Legislativo. Uhum. Mas os membros, os nossos queridos ministros, não fazem isso. Não fazem isso. Eles aceitam, eles acatam quase tudo que lhes cai na mão. Eles não têm poder de iniciativa. Eles não fazem isso por vontade própria. Eles são instados a fazer isso. Eles são chamados e obrigados pelo peticionamento que é feito pelas entidades que têm o direito de requerer manifestações do Supremo Tribunal Federal, que são os partidos políticos, as entidades sindicais, as confederações sindicais do país. Tem várias entidades que fazem isso, né? Em geral, são os partidos políticos que vão lá e colocam na mão hoje, do Supremo a decisão do problema. O que talvez não tivesse tanto, na sua época, legislando, é a influência disso, né? Sim. Porque, de um lado, há a ditadura de toga, e todo mundo faz questão, não, é a ditadura de toga, e do outro lado, não. Isso é uma regulação, inclusive, do que está acontecendo, porque é tipo casa onde as crianças não se comportam. E aí eu acho que é mais ou menos o que disse o José Fogaça. Chama alguém para disciplinar. Uhum. Só que em toda hora as crianças não se comportam e tem que chamar o pai ou a mãe para disciplinar. Certo. E aí acaba extrapolando. Pelo menos é uma visão assim um pouco mais distante. Exatamente. O terreno político é propício a isso, né? Decidir no terreno político é algo realmente que pode, de repente, começar a dar a possibilidade concreta, né, de que haja uma tendenciosidade, né? Uhum. Que haja digamos, um gesto menos equilibrado, uma decisão menos equilibrada, né? Sim. Então, hoje vê a posição do ministro Fux,
com os outros ministros da turma a qual ele pertencia, ali estão claras essas diferenças, né? Não, hoje está bem explícito isso, né? Está bem explícito, mas, enfim, o que eu posso te dizer é que o Supremo Tribunal Federal, ele é uma instituição importantíssima, vital para o país, não é? E, obviamente, os ministros são seres humanos, erram e acertam, né? Mas nós, o que temos hoje é o fato de que não cabe querer tolher o Supremo Tribunal Federal, porque os meus interesses políticos estão sendo afetados, né? Infelizmente, essa é a realidade e nós temos que aceitar. E, óbvio, é claro que o ideal seria, maior equilíbrio viria, se os membros do Supremo resolvessem ser menos, não digo menos razoáveis, porque eles razoáveis, às vezes eles são muito. Eu acho que é uma questão de eleger qual é a batalha que você vai enfrentar. Fazer a escolha seletiva, isso, né? Isso, a seleção. A seleção do que deve e do que não deve ser acolhido como matéria a ser decidida pelo Supremo. Seleção, José Fogaça já fez. Na seleção do José Fogaça, a questão de candidatura está fora de cogitação. Mas já que é sexta e a gente precisa falar de outras coisas também, eu queria saber, a produção intelectual de José Fogaça continua a mil, a questão de escrever, bom, compor, eu acho que não sei se sobra tempo ainda, enfim. Não, eu componho sim, componho muito. Minha mulher, agora que é cantora, vai fazer 10 shows em cidades gaúchas. O nosso fim de ano será um ano de muito movimento artístico na casa. Coisa boa. Na família. E cantando músicas minhas, composições novas, composições antigas, enfim, a gente continua trabalhando bastante. É mesmo? Coisa boa. Ao longo do ano também. E fazemos isso com muita alegria, porque é a nossa natureza. É uma espécie de válvula também, Fogaça? Assim... Eu até vejo mais assim como uma idiosincrasia, porque a contradição entre o mundo artístico e o mundo político é tão grande, e é tão difícil assim compatibilizar essas duas coisas, e foi tão difícil ao longo da minha vida, que eu vejo mais, não vejo nem como hobby, como alguns pensam que é uma profissão também. Claro. Né? E não vejo também como uma válvula de escape, eu vejo, primeiro, como uma necessidade profunda minha de criar, né? Ter a minha criação artística, né? E, ao mesmo tempo, ter toda uma relação com um outro mundo que é cheio de regras, um mundo cartesiano, que é o mundo das leis, da política, enfim, em que o tipo de criação é outro muito mais metódico, muito mais limitado, muito mais cartesiano, como eu disse, mais cheio de paredes, né? Enquanto o mundo da criação artística é um mundo que não tem parede nenhuma. Não, sem dúvida. E nessa seleção do José Fogaça, há tempo para cuidar um pouco mais da própria saúde, da própria vida, coisas que talvez o candidato não teria tanto tempo assim? Com certeza, ou o político? Sim. Com certeza, sim. A política em carreira, ela é profundamente tensionada, né? Ela é um estresse constante. Então, não posso negar isso. Realmente, ficar fora da política é um pouco mais... O Fortunati, ele faz atividade física toda manhã. Ele me cobrou, olha, pode ir lá na Praça da Matriz, 6h30 da manhã. Eu disse, não, 6h30 não, vamos marcar um horário mais tarde, 6h30 é muito cedo. Eu não vou lá, né, Fortunati? É muita coisa. Mas não, aí também não dá. Para ver o Fortunati ainda caminhando e correndo, não, com todo respeito, um grande abraço. Mas consegue manter alguma atividade? Não, assim? Eu caminho todo dia. Eu faço 1 hora de caminhada, de esteira, ou na rua também. Qualidade de vida. Eu faço isso há 20, 30 anos, não sei, fiz a vida inteira, eu acho. Assim, ininterruptamente, nunca parei nenhum dia. Os meus filhos comentam muito isso. Pai, tu é o único cara que eu vejo que é inverno, verão, faça um calor senegalesco, seja um frio
de racha-pedra, o meu pai está sempre... Eu acho só que o Fogaça não deve estar indo a muitos jogos na Arena, né? Porque é gremista declarado, eu não sei se é conselheiro, enfim. Eu fui já conselheiro esteve quase lá 30 como anos conselheiro. do Grêmio, mas agora o conselho do Grêmio é muito mais fragmentado. São pequenos grupos, né? Que se formam e não há lugar assim para os velhos e tradicionais gremistas como eu. Mas para ver jogo, não vai? Vou de vez em quando. É mesmo? Sempre que dá, de vez em quando, mas é raro também, eu confesso que é raro. Mas não deixo de assistir também pela TV. Onde quer que eu esteja, mesmo com o celular, eu dou uma olhada no jogo. Para acompanhar. Que coisa boa. O seu dia, ele pressupõe envolvimento total, hoje já com esse tipo de seleção de prioridades que o Fogaça tem? Sim, hoje... Eu dedico a minha vida a esse trabalho, a essa atividade. Eu sou vice-presidente estadual do MDB, faço parte da executiva estadual, ajudo o partido na organização. Amanhã eu estou viajando para São Luís Gonzaga. Nossa, mais de 500 quilômetros. É longe, nas missões. Um abraço, pessoal de São Luís Gonzaga. Isso aí. Isso é uma alegria, um prazer. Atividade daí relacionada ao partido. Relacionada ao partido. Isso já visando o cenário do ano que vem ou é independente? Sim, na construção de um projeto de pré-candidaturas. E o senhor se sente fôlego total para isso? Com certeza. No momento, sim. Enquanto eu tenho energia, eu estou firme na atividade. E isso significa que há um horizonte para o MDB, e na sua opinião qual é? Nós temos a pretensão de lançar um candidato próprio, coisa que nós não fizemos em 2022. Nós achamos que era o momento estratégico de apoiarmos a candidatura do Eduardo Leite e apresentarmos o candidato a vice, que foi o Gabriel Souza, né? Agora, o MDB está se encaminhando para ter, e já está definindo a pré-candidatura do Gabriel Souza, e está se encaminhando para ter candidato próprio nessa eleição. Mas sem abrir mão daquilo que é uma grande tradição nossa, né? Mesmo às vezes não tendo a cabeça de chapa, como não foi em 2022, né? Aliás, como foi em 2022, mesmo não tendo, nós sempre entendemos que o processo do centro democrático é o processo de alianças corretas, estáveis, né? E que permitam operar politicamente, governabilidade. Então, nós estamos aí trabalhando as diversas frentes de contato, né? O presidente, que é o Vilmar Zanquim, deputado Vilmar Zanquim, foi presidente da Assembleia, está conversando, às vezes eu o acompanho nessas conversas, estamos conversando com todas as lideranças com quem entendemos que seja possível fazer essa negociação por uma aliança para 2026. É um trabalho que começa bem antes da eleição, essa é a verdade, é verdade. Né? Mas o que se falou é que o MDB faltava uma expressão líder para ser candidato. E aí agora o senhor já era algo que já estava sendo cogitado, o Gabriel Souza deve realmente representar o partido como uma chapa, enfim, não se sabe ainda exatamente em que termos. E municípios, isso é um pensamento a todo momento ou só mais próximo das eleições? Na verdade, a gente só pode fazer a campanha eleitoral no período Sim, mas em termos de projeto. E agora o que se faz é debater com a base partidária nos diversos... Esse é o 10º município que nós estamos indo. Que a cúpula do MDB está conversando com em várias regiões do Estado. E ouvindo, dando voz para essas áreas, para essas regiões, para ajudar a definir essa candidatura que já está sendo encaminhada com um pré-candidato, que é o nome do nosso vice-governador. Né? Tá certo, então. Bom, não sei como lhe agradecer, realmente foi muito bom o bate-papo, sempre José Fogaça tem muito a acrescentar. Fica aquela impressão de, agora me deram uma luz alta aqui, está terminando o tempo, fica a impressão de que realmente, olha, teremos muito mais para conversar, enfim. Quem sabe em outra oportunidade. Lhe agradeço mais uma vez pela presença aqui no Visão 360 e sempre que
né? Não, Estiver por quem perto agradece aqui. Sou eu agradeço muito também. É uma oportunidade muito boa, muito grande. E o tempo passa depressa, né? Passa, né? Talvez porque seja bom conversar, né? E temos vários assuntos, essa é a vários questão. assuntos. Eu repito aqui, reforço, José Fogaça, tem muita coisa para a gente beber de sabedoria em relação a José Fogaça. Mais uma vez, então, muito obrigado. Bom trabalho, então, lá nessa sua dedicação a esta escola. E o Visão 360 fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, das 9h30 às 10h30 da noite. Já fica o convite para a gente se rever, então, na próxima segunda. Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau! Aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Você sabe, né? Tem assuntos dos mais variados no Visão 360.